O jogo nunca pertenceu completamente a ninguém. Ele foi se inclinando aos poucos, em pequenas sequências de controle, em momentos em que um lado conseguia acelerar enquanto o outro ainda tentava se reorganizar. E quando essas brechas surgiram, elas não foram desperdiçadas. Grêmio 5, Botafogo 3. Segunda rodada do Brasileirão Betano de 2026, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Um jogo aberto, intenso e decidido não por domínio contínuo, mas pela capacidade de transformar momentos favoráveis em vantagem concreta. O placar alto não é fruto de um massacre, e sim de eficiência. Cada fase de controle teve consequência direta no resultado final. O início mostra duas ideias muito claras. O Grêmio tentando se instalar no campo ofensivo com posse mais organizada, buscando avançar com passes curtos e presença entre linhas. O Botafogo, por outro lado, confortável em esperar o momento certo para acelerar. Não havia passividade, havia cálculo. O visitante encontrava espaços justamente quando o mandante se projetava demais, e foi assim que o primeiro sinal de fragilidade apareceu. Em uma recuperação no meio, a transição acontece antes que a defesa consiga recompor completamente. A bola encontra Arthur Cabral, que recebe com tempo suficiente para escolher o momento da finalização. O goleiro já não tinha o posicionamento ideal, e a conclusão encontra o caminho do gol. Era um aviso claro, o jogo não seria controlado por um único lado. O Grêmio não perdeu a estrutura após sofrer o primeiro gol, isso é fundamental. A equipe manteve a circulação, manteve a presença ofensiva e começou a transformar volume em perigo real. Carlos Vinícius passa a ser o ponto central dessa resposta. No gol de empate, a jogada se constrói dentro da área, com insistência, com presença física. A defesa não consegue afastar com firmeza, e quando a bola sobra em condição favorável, a finalização sai com convicção. Não havia mais espaço para reação. Mas o Botafogo também tinha suas respostas. O jogo seguia equilibrado em termos de capacidade ofensiva. O visitante não finalizava tanto quanto o mandante, mas quando conseguia chegar, levava a perigo real. Danilo aproveita um desses momentos. A defesa recua, o espaço se abre entre os defensores e a finalização acontece com precisão suficiente para recolocar o visitante em vantagem. O detalhe mais importante desse período é que o Grêmio criava mais, finalizava com mais frequência, ocupava mais a área, forçava mais o goleiro adversário a intervir. O Botafogo, por outro lado, era mais dependente de transições, e isso tem consequência ao longo do jogo. Mesmo assim, o intervalo chega com a sensação de que tudo ainda estava aberto. O segundo tempo é o ponto de ruptura. É quando o Grêmio transforma a superioridade territorial em domínio prático. Logo no início, Carlos Vinícius aparece novamente. A jogada se constrói com a defesa sendo empurrada para trás, incapaz de interromper o avanço. A bola chega em condição favorável dentro da área e ele conclui com tranquilidade de quem entende o momento. O goleiro até reage, mas já não havia mais tempo. Pouco depois, o pênalti surge como consequência direta da pressão contínua. Não é um lance isolado, é resultado de insistência. E na cobrança, o atacante confirma o controle psicológico daquele momento. O goleiro tenta adivinhar, mas a execução é firme. Esse é o momento mais decisivo do jogo. Por cerca de 15 minutos, o controle é completamente do mandante. O Botafogo não consegue sair com qualidade, começa a errar mais passes, perde a capacidade de manter a posse sob pressão e isso devolve a bola constantemente ao adversário. TT amplia em uma dessas situações. A jogada nasce com espaço pelo lado, a defesa demora a ajustar o posicionamento e quando a bola chega em condição de finalização, o chute encontra o único espaço possível antes da reação do goleiro. E esse período define o jogo. O Botafogo ainda encontra um gol no fim, com Danilo aproveitando um momento de desorganização defensiva, mas já era tarde, e antes disso Edenilson havia marcado em um momento simbólico. A jogada acontece com a defesa exposta, o espaço aparece dentro da área e a finalização sai com precisão sem dar chance de recuperação. Mesmo com a reação final do visitante, o controle já tinha mudado de dono. Carlos Vinícius é o nome mais determinante da partida, não apenas pelos gols, mas por cada toque que teve consequência direta. Ele finalizou poucas vezes, mas cada uma delas exigia uma decisão precisa do goleiro, e quase sempre sem sucesso. TT teve papel essencial na construção ofensiva. Sua capacidade de condução quebrou linhas e obrigou a defesa a se reorganizar constantemente. O gol é consequência direta dessa presença ativa. Edenilson entra e entende imediatamente o contexto. Sua leitura do espaço e o timing da finalização mostram maturidade. Ele não participa muito, mas participa no momento certo.
Do lado do Botafogo, Danilo representa a eficiência possível dentro de um cenário adverso. Ele não precisa de muitas oportunidades para impactar o jogo. Arthur Cabral também demonstra leitura precisa nas transições, aproveitando o espaço com inteligência. Mas o visitante sofre com algo fundamental: a dificuldade de manter o controle com a bola. Os passes errados começam a aparecer com mais frequência no segundo tempo, e isso impede qualquer tentativa real de recuperação sustentada. O goleiro Neto, apesar de sofrer 5 gols, ainda faz intervenções importantes. Ele impede que o placar se torne ainda mais amplo em alguns momentos de pressão intensa. O placar reflete a eficiência, não necessariamente um domínio absoluto. O Grêmio finalizou mais, levou mais perigo real e, principalmente, aproveitou melhor seus momentos de controle. Quando o jogo esteve à sua altura, soube transformar isso em vantagem concreta. O Botafogo teve seus momentos, conseguiu ferir o adversário em transições, mostrou capacidade ofensiva, mas não conseguiu sustentar o controle por tempo suficiente. Os erros com a bola e a dificuldade de conter a pressão acabaram definindo o resultado. Esse é o tipo de jogo que deixa uma lição clara. Não basta criar momentos, é preciso dominá-los. E o Grêmio fez exatamente isso.